Acharam aí Romanos, capítulo 10. Enquanto vocês estão achando, você que está aí no YouTube, eu já deixo o convite para você nos seguir no canal. Isso mesmo, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Nós estamos no Facebook, que inclusive os nossos cultos saem ao vivo no Facebook. Nós estamos no Instagram, estamos no Twitter, né? Todas as redes sociais. Entra lá, acessa IMEL Rio Preto ou Igreja Metodista Livre Rio Preto. E nós vamos ficar muito felizes. Acharam aí? Romanos, capítulo 10. A carta do apóstolo São Paulo. Romanos, capítulo 10. O verso 11, nós vamos ler na nova tradução, na linguagem de hoje. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Quem tiver Almeida Revista Atualizada, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Não fecha Romanos não, se você está com a Bíblia de papel, põe marca-texto nela, do celular deixa aí, só desliga a tela para economizar a bateria, mas deixa aberto, que nós vamos ler mais texto depois. Hoje nós não vamos ter contexto teológico, hoje a gente vai ter uma palavra muito mais prática, né, para a gente... É interessante que a Bíblia, porque eu gosto tanto do contexto prático. Geralmente nos domingos eu trago um contexto teológico e em seguida a gente faz contexto prático. E o contexto prático é interessante porque a Bíblia é essencial a gente colocar ela em prática. O que adianta a gente estudar a Bíblia? Do que adianta a gente conhecer a Bíblia? Do que adianta a gente ter toda a sabedoria, toda a ciência, fazer estudos e mais estudos, que é show de bola. Se você gosta de fazer, é bom, é muito bom. Mas se a gente não colocar em prática, se a gente não aplicar, não vivenciar. Por isso, eu, do meu ponto de vista pastoral, o contexto prático é um trem sensacional, que o pastor tem que buscar para a congregação, incentivar, levar a congregação a praticar, a colocar em prática os ensinos de Cristo. E hoje o contexto prático tão importante, que eu quero fazer questão de enfatizar, Paulo dizendo para nós, irmãos: quem crer nele não ficará desiludido. Uma frase para a gente começar 2024, entendendo a importância desse Jesus, a importância desse Cristo para as nossas vidas. Embora a gente não vai ter contexto teológico, mas a gente não consegue fugir dele, né? Só título de conhecimento. Para a gente compreender um pouquinho melhor essa perícope no capítulo 10, Paulo está falando especialmente de duas coisas: a fé versus as obras. Fé e obras. Se você pegar Romanos capítulo 10, eu já deixo aqui um desafio de devocional para os irmãos essa semana. Vamos ler Romanos 10? Todo mundo pega 10, começa lendo um começo, na segunda, depois na terça. Provavelmente na terça você já vai estar encerrando, ou na quarta. Releia na quinta e na sexta. Romanos capítulo 10. O teólogo batista, que eu sempre gosto de citar, o John Gill, ele fala a respeito desse capítulo 10, e ele diz que Paulo procura demonstrar para nós, especialmente ele está falando para os judeus, que são os patrícios, né, os irmãos dele, judeus, a respeito do fato de que para os judeus a estrita obediência à lei, só ela importava. Seguir as normas. Só que Paulo vem justamente explicar que, em contrapartida, Jesus veio quebrar a lei. Paulo, ele enfatiza, dizendo que o evangelho de Jesus, Paulo vai reduzindo esse evangelho, ele vai... porque o evangelho de Jesus, o que ele é? Ele é simplista, é simples. Minimalista. Hoje está bonito falar essa palavra, né? Minimalista, né? Eu fui até estudar. O que é isso, pastor? Minimalista. Minimalista é um conceito, né, contemporâneo, um conceito da atualidade, que está relacionado justamente que as coisas têm que ser reduzidas. Quanto mais simples, quanto a casa, quanto menos coisa, aquela coisa mais simples, isso se chama minimalista. É um conceito atual. E o evangelho, você sabe que ele é minimalista? Porque ele pegou todas aquelas leis, o decálogo, o Pentateuco, ele pegou tudo aquilo
E Jesus sintetizou em duas coisas: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Fala se não é minimalista. Fala para mim se não é. O supra-sumo, ele condensou. Porque se você fizer essas duas coisas, meus irmãos, vocês automaticamente estão fazendo 98% de tudo que a lei manda. Você amando Deus em primeiro lugar e você amando quem está do teu lado, pode ter certeza que você estará fazendo 98% de tudo que aquela lei antiga mandava. Então o evangelho é simplista, minimalista, e Paulo está dizendo, ele está sintetizando: o evangelho é fé e amor. Mas não é fé e amor? Sim, porque amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, todo o teu coração. Amar a Deus com fé e amar a teu próximo, fé e amor. Paulo está reduzindo tudo. Paulo está dizendo ao coração desses judeus, dizendo para eles que enquanto os seus patrícios acreditavam que apenas poderiam estar próximos de Deus se obedecessem somente à lei, Paulo está dizendo para eles: não é obedecer à lei que te aproxima de Deus, mas é você ter fé e amor. Paulo é enfático, ele diz o seguinte: a lei chegou ao fim. Gente, o que Paulo falou para a época, eu fico imaginando. Gente, Paulo foi muito corajoso. Para uma sociedade totalmente tradicional, ortodoxa, como era o período de Paulo. Você tem noção que como que não deveria ser os judeus da época de Jesus? Os judeus da Palestina, nos tempos de Jesus, havia os sectarismos, né? Havia as divisões do judaísmo. Nós vemos lá, né, quando fala de Mateus, de Lucas, de Marcos sinóticos, quando a gente estuda o período de Jesus, a gente não começa a ouvir falar os fariseus, os saduceus, não começa a ouvir falar os herodianos. Eram grupos judeus, grupos judaicos, que a religião era dividida em grupos sectários. Mas em sua totalidade eles eram ortodoxos. O que é ortodoxo, pastor Júlio? Ortodoxo é aquele que é estritamente na lei. Orto significa correto no grego, né? Doxo significa doutrina, lei, legislação, norma. Então ortodoxo é aquela pessoa que ela é estritamente legal. Se a lei fala não pode colher milho no sábado, nem que se você tiver com fome você não pode colher milho no sábado. E aí Jesus vem ensinar a gente o quê? O que é mais importante? No colher milho no sábado ou saciar a fome de quem está com fome? E aí, o que vocês acham? Saciar a fome, né? Do faminto. Aí Jesus vem ensinar, gente, não importa, pode colher o milho no sábado. Tá entendendo? Porque o propósito é muito maior do que a lei. Lembra, coloca amar a Deus em primeiro lugar e depois o teu próximo como a ti mesmo. A lei se resume, gente, a tudo isso. Olha que, gente, se você ler Romanos 10, vocês vão ficar pirados no Evangelho. Porque Paulo, ele quebrou todos os paradigmas da época dele. Quando Paulo, lá no 10, verso 4, se você quiser anotar aí na tua Bíblia, anota aí para você lembrar. O dia que alguém vir falar da lei para você, porque isso aqui é lei. Fala para ele, Paulo diz que a lei acabou. Ai, pastor, a lei acabou? A lei acabou. A lei acabou. O pastor Marcos não pregou domingo passado aqui? Inclusive, eu vi aqui, parece que um comentário, o pastor Marcos está nos assistindo ao vivo, e um abraço para todos. Não vou conseguir falar todos os irmãos que estão aqui ao vivo, mas na hora que eu estava conferindo o som do áudio, parece que eu vi que o pastor Marcos está em viagem, mandou um abraço. O que o pastor Marcos pregou domingo passado? Sobre a dispensação da graça. Vivemos num período da graça de Jesus. Não vivemos mais no período da lei. Está lá, Romanos 10, 4. Pode anotar na tua Bíblia aí, meus irmãos. Eu não estou ficando louco, não. Paulo diz lá que a lei chegou ao fim. Sabe por quê? Porque a lei encontrou o propósito dela. Para que ela serviu? Para aquele povo lá no passado. Ela serviu. Ela tinha o seu propósito. Por quê? Porque foi Deus que deu a lei. Paulo não está dizendo que a lei estava errada. Ele simplesmente diz que a lei encerrou. O propósito dela foi cumprido. O propósito dela foi encerrado. Não precisa mais da lei. Se você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e se você ama o teu próximo, você já está fazendo tudo o que a lei pedia. Paulo diz, a lei cumpriu. No seu tempo, na sua maneira,
E que agora os judeus, os novos cristãos judeus, tinham que entender que a fé está acima da lei. Porque para eles a lei era tudo, irmãos. A lei era tudo. Gente, eu tenho pregado muito sobre a questão da lei dos judeus. Os rabis, eles escreviam textos chamados Targum. O que era o Targum? O Targum era como se eu, pastor Júlio, começasse a fazer alguns rabiscos da minha Bíblia. Eu tenho um monte de rabiscos nas minhas Bíblias de estudo. Eu começar a pegar aqueles meus rabiscos. Marx, tá a Bíblia do Marx, então acho que não tem nem lugar para escrever mais, né, Marx? É como se a gente pegasse, Marquinho, aqueles escritos nossos na beira da Bíblia, as anotações, e a gente pusesse num livro. Isso chama Targum. Os rabis mais importantes da época, eles faziam essas, como eu posso dizer, essas interpretações da Bíblia, da Torá, né, das leis, das legislações judaicas. E para você ter uma ideia, no Targum, gente, judeu, a lei era tanta, Rafa, que até a maneira de se arrumar a tua cama estava escrito na lei. Ele arruma a cama lá, Nayara? Irmão, você já não está cumprindo a lei, irmão. Você não está entendendo? Até o jeito que você lava os teus utensílios da cozinha, o copo que você usa. Ele lava o copo lá, irmã? Então você já está fora da lei, irmão. Lava, né? Ô, misericórdia, não quero começar a briga aí não, hein? Vocês estão entendendo que tinha lei para tudo, gente? Existia a regra, norma no judaísmo. É lógico, não está na Bíblia Sagrada, não está, irmãos. Mas o Targum tinha um peso para os judeus tão forte quanto a própria lei. Era respeitado, por quê? Porque era a palavra dos grandes pensadores da época, dos grandes rabis. E eles escreviam aquilo, interpretando a lei. Gente, tinha lei para tudo. A lei de saneamento básico, a lei de tudo que vocês imaginarem, irmãos, sobre doenças, sobre tudo. E Paulo vem dizendo para nós aqui, fazendo inclusive uma citação, esse texto que a gente acabou de ler aí, a gente acabou de dizer, quem crer nele não ficará iludido. Você sabe que é uma citação que Paulo está fazendo ao profeta Isaías? Depois, se você quiser anotar na tua Bíblia, anota nela aí. Está lá em Isaías, não precisa abrir não, está lá em Isaías 28, verso 16. Paulo fazendo uma citação do profeta Isaías. Isaías capítulo 28, verso 16. E a tradução que eu achei que ficou mais legal para condensar essa visão de Paulo é na Nova Versão Internacional, na NVI, se você tiver na tua casa. Por isso diz o soberano Senhor, eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Agora vem o texto. Aquele que confia jamais será abalado. Paulo fazendo a citação de um texto de mais de 700 anos dele. O profeta Isaías é bem anterior a Paulo. E sabe quando eu li esse texto? Porque eu fiquei essa semana orando. Pai, o que eu vou falar? Primeira ceia do ano. Né? Viemos de um culto de vitória. Eu queria algo relacionado com o que a gente falou no culto da vitória. E aí eu estava passando pela Bíblia e de repente eu li esse texto. Quem crer nele não ficará desiludido. Gente, nós não perdemos o nosso tempo quando nós passamos do lado de Deus. Nós não perdemos tempo, irmã, quando nós estamos buscando ao Senhor. Nós não perdemos tempo, irmã, quando nós estamos servindo ao Senhor. Porque quem crer nele não vai ficar desiludido. Como Isaías está dizendo, quem confia nele jamais será abalado. Aleluia! Quantas vezes, como eu falei na ceia, né? A gente é desiludido pela nossa própria família. A gente é decepcionado lá no nosso trabalho. Quantas vezes a gente é desiludido no dia a dia? Muitas vezes acabamos nos decepcionando, ficando desiludidos. Mas nesse texto de Romano 10, Paulo vem nos animar. Ele pega um texto de Isaías e ele vem injetar ânimo para nós em 2024. E ele vem dizer para nós, olha, jamais aquele que tem fé nele vai ficar desapontado. Parece até que eles estão citando um texto de Salmos, né? Já fui criança, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Irmãos, quem crê nele não ficará desiludido. Aleluia! Creia nisso em 2024, igreja.
Meu querido e minha querida, o Senhor, nesse texto de Romanos 10, que eu fiz uma leitura devocional dele a semana toda, e eu extraí 3 ensinamentos que o Espírito Santo deixou no meu coração. Vamos lá, o primeiro. Vem um pouco ao encontro do que a gente falou no culto de sexta-feira, hein? Ó, uma coisa está linkada na outra. Primeiro item que nós vamos aprender nessa noite. Não gaste energia errada. Fala para quem está do lado aí. Está gastando muita energia? Vocês estão gastando, irmão? Não é CPFL não, viu? A sua energia. Nós vamos falar isso. Segundo ponto, esse aí vai machucar, hein? Dê mais valor à pregação. Fala para quem está do lado aí. Dê valor no culto, irmão, na hora da palavra, ouvir a mensagem. Ai, pastor, eu perdi, não tem problema, irmãos. Nosso culto fica gravado lá no Facebook. Corre lá, ouve. Se não está lá, às vezes eu já joguei o áudio, ouve o áudio. É importante, irmãos. Terceira coisa que nós vamos falar. Esse vai doer ainda mais. Esteja disposta para esse ano de 2024. Uai, pastor, mas disposto e disposta para quê? Para servir a Deus. Para servir a Deus. Vamos lá, vamos falar essas 3 coisas, que está tudo aí no texto de Paulo, em Romanos 10. Vamos lá. Primeiro, não gaste energia errada. Meus irmãos, o que tem de crente perdendo o seu tempo, a sua energia à toa. A pessoa se esforça, ela se dedica, ela se empenha, mas de forma equivocada, de maneira errada. Ela não consegue gerar resultado na vida dela. Ela não consegue ver fruto na vida dela. Aí ela põe culpa, sabe em quem? Põe culpa aqui em mim, coitado, no pastor. O pastor não está orando o suficiente para mim. Coitado de mim. Ai, a igreja lá não é forte, igual aquela outra igreja que eu vi na televisão. Ei, irmão, se a igreja levasse alguém para o céu, igreja nenhuma leva ninguém a nada, irmãos. Nós, líderes, pastores, a gente apenas indica o caminho. Quem vai trilhar, quem vai percorrer, quem vai andar nesse caminho, quem vai escolher esse caminho é você. Irmãos, muitas vezes nós estamos como aqueles judeus da época de Paulo. Você sabia que Paulo está dizendo para eles, agora, será que tem como acender um pouquinho a luz? Tu pode acender um pouquinho a luz ou não? Pode, acende essa do meio aqui que eu acho que ficou melhor. Romanos, vamos lá no verso 2. Lá no verso 2. É o capítulo 10, verso 2. Porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Sabe o que Paulo está falando para nós? Paulo está dizendo para a gente aqui que aqueles judeus, os patrícios, os irmãos dele, eram empenhados. Era um povo de oração, era um povo fervoroso, era um povo de devoção. Muito mais até que nós, irmãos. Pode apagar, obrigado. Muito mais do que nós. Irmãos, se vocês verem como que a lei era rígida, para o cara viver naquela lei rígida, ele tinha que ser realmente um cara de devoção. De muita devoção, nós não ia dar conta. Nós no primeiro dia você já ia pedir para sair. Você ia falar assim, esse negócio de judaísmo não é para mim não, irmão. Sabe? Paulo está dizendo, olha, eles são pessoas empenhadas. Paulo está dizendo, olha, eles realmente são esforçados, só que eles estavam se esforçando de maneira errada. Estavam perdendo tempo. Irmãos, o que Paulo está acabando de dizer é que a lei, ela terminou. Ela teve o seu propósito, ela teve o seu fim. Ela produziu o propósito, fez o efeito que ela tinha que fazer, mas acabou. Não adiantava mais aquele povo ser tão empenhado daquela maneira, mas não valia mais nada. Estava gastando energia à toa. Eu vejo muitas vezes os cristãos, talvez você e eu, perdendo, gastando energia à toa. Ah, pastor, mas como? Não sei, começa a pedir para o Espírito Santo te dar orientação. Senhor, isso que eu estou fazendo aqui está na tua vontade? Está no teu propósito? Está no teu querer? Porque às vezes você está batendo em ferro frio e não está adiantando nada, irmãos. Se não é da vontade do Senhor, não adianta, irmãos. Muita gente até hoje continua se esforçando, continua gastando sua energia,
mas não vai para frente, não avança. Porque estão iguais àqueles judeus. Ela até tem devoção a Deus, mas a devoção dela é equivocada. Ah, pastor, porque eu amo Deus do jeito que eu quero. Sirvo Deus do jeito que eu quero. Faço com Deus os meus propósitos do jeito que eu quero. Irmão, não é assim não, irmão. Não é dessa maneira. Por isso que é preciso ir. Porque é a palavra, é a pregação que vai te instruir. É a pregação que vai te levar a realmente entender os caminhos e os propósitos do Senhor. É a pregação. Segundo ponto. Então, o primeiro ponto, não gastar energia desnecessária. O segundo ponto, como eu já começo isso, pastor? No item 2, dando valor na palavra. O momento mais importante, por favor, não é que os meninos do louvor lá da equipe musical fiquem tristes, não. Momento musical é maravilhoso, é como o pastor Marcos falou domingo, prepara a gente, prepara o coração, o momento musical prepara a igreja, para estar, isso é muito importante, mas irmãos, a palavra, ela é fundamental. Sem palavra o crente não consegue viver, porque ele não come. Quem não come morre. Não tem, isso aí é lei da natureza, não estou falando de lei de Deus, eu estou falando da lei da natureza. Se você não come, você morre. E espiritualmente a mesma coisa. Ah, mas eu sigo Deus aqui do meu jeito, eu estou com Deus, fica à vontade. Vivemos uma geração onde cada vez mais as pessoas querem agilidade, fluidez, agilidade e principalmente sentimentalismo, emoção, show. Eu lembro até hoje, teve um dia que eu estava numa cidade, uma irmã falou para mim assim, você não quer ir comigo lá na minha igreja? Aí nós fomos. Nossa, coisa linda a igreja, enorme. Foi um verdadeiro show. Louvor, André, impecável. Sabe, as luzes, a sincronia da luz. Rafa, tinha um cara que ficava lá na mesa, só na hora do cara falar uma palavra lá na pregação, quando eu falava assim, porque essa é a mensagem. Mensagem. Falava assim, puxa vida, o dia que eu tiver um cara na mesa só para apertar o botãozinho para mim. O Marcos gosta disso. Hein, Marcos? Eu fui na igreja desse cara, ele era um jornalista lá, aí eu acho que virou cristão e tal, e abriu essa igreja. Eu fui lá conferir. Faz já uns anos isso. E realmente, gente, sensacional. A música, acústico, ar-condicionado, tudo, é coisa do outro mundo, irmãos. Mas pergunta para mim teologicamente como que foi a mensagem. Irmãos, é a palavra. Não adianta nada um templo. Não estou falando que o templo grande e bonito não tem a palavra de Deus. Tem sim, irmãos. Tem, é bênção. Não é isso que já estamos. A proposta da mensagem não é essa, por favor. Não é criticar quem é isso e aquilo. Não é só nós que somos bons, nós que somos melhor. Irmãos, tem muitas igrejas abençoadas. Mas o que eu estou querendo dizer é que não adianta nada a gente só ficar aqui nós mesmos, aqui, ó, o templo bonito, exuberante, isso tudo é muito bom. Igreja ao confortável, arzinho condicionado hoje, não é gostoso? Já pensou se esse ar tivesse quebrado? Misericórdia, Jesus. É bom. Minha equipe musical afinada. Embora hoje eu não estava tão afinado. Eu dei umas erradinhas. Mas é bonito a gente ter um momento de música gostoso, um som legal, harmonioso. Muito bom. Um ambiente, a igreja tem aquele ambiente gostoso, confortável, um assento. Isso tudo é muito legal, irmãos. Só que se nesse lugar não tiver uma palavra que alimente, uma palavra que te fortaleça, uma palavra que desperte a tua fé, uma palavra que te nutre, e principalmente uma palavra que mostre os seus pecados. Uma palavra que mostre aonde nós estamos errando de verdade. E uma palavra que principalmente nos ajude a crescer na fé. Não adianta nada, irmãos. Pode ser a igreja mais bonita que for, pode ser o pastor, o melhor pregador que houver no mundo, o melhor conferencista que houver no mundo. Se não tiver essas qualidades que eu acabei de falar. Paulo está dizendo para nós aqui, vamos ler lá rapidinho, Romanos 10, no capítulo 10, no verso 13. Olha o que ele fala lá.
Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Olha o verso 14, agora começa. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Vocês estão vendo que Paulo faz uma linha retórica? Isso aqui é retórica que Paulo está usando. Inclusive tem interrogação, não tem? Porque a retórica, como que é a retórica? É quando alguém te responde dando uma pergunta para você. Então a pessoa te responde voltando uma pergunta para você. Obrigado. Paulo começa dizendo, olha, como que as pessoas vão pedir se elas não creem nele? Porque para elas crerem, elas têm que ouvir. Como que elas vão ouvir se não tem quem pregue? Você está vendo a importância que é a mensagem, irmãos? Está entendendo, irmãos? A dimensão da profundidade que é a palavra de Deus. A reflexão paulina está justamente levando aqueles judeus a entenderem isso. Irmãos, é preciso ouvirmos a palavra, é preciso meditarmos na palavra e é preciso vivenciarmos a palavra. Eu repito, quem crer nele não será confundido, não ficará desiludido. Aleluia. Sabe, que quando eu falar novamente essa frase, não seja o Júlio que esteja falando, mas tenta imaginar, visualizar Deus falando no teu coração. Quem crer nele não ficará desiludido. Sabe, irmãos? Então, o primeiro tema, não gastar muita energia desnecessária. O segundo tema é quanto mais eu ouvir a palavra, mais eu vou me aprofundar nesse Deus maravilhoso. E o terceiro tema, agora que dói. Como as pessoas vão ouvir a palavra se não tem quem pregue a palavra? Ai, pastor. Terceiro item, que em 2024, eu e você, que nós estejamos dispostos a levar esse evangelho. Olha, só um amém ali, rapaz. A igreja está... Eu vou falar de novo, vamos ver, acho que eles vão entender, Nayara. Que em 2024, eu e você, que nós estejamos dispostos a levar essa palavra no mundo aí fora. Então vocês estão falando para Deus, não é para mim não, hein? Por último, estou terminando já. Por último, mas não menos importante, para que tudo isso que nós acabamos de ler aconteça, ou seja, para que as pessoas realmente passem a gastar menos energia desnecessária, elas precisam ouvir a palavra. E como elas vão ouvir? Se não tem quem pregue, se não tem quem fale. Irmãos, significa a gente estar disposto em 2024. Vamos mudar a nossa história. Vamos mudar a história dessa igreja. Novamente eu reitero, né? Eu reitero. Isso não significa que todo mundo vai ter que entrar no seminário da Metodista Livre e todo mundo vai ter que ser um candidato ao ministério, que é o processo, né, para ser pastor na nossa denominação. Não significa que você vai ter que entrar no seminário, não significa que todo mundo vai ter que fazer um curso de teologia, não significa que todo mundo vai ter que ser formado, não significa que todo mundo vai ter que fazer um processo para ser seminarista. Não, não é isso. O que Jesus está pedindo para a gente, irmãos, não é todo mundo ser pastor. Até porque se for todo mundo ser pastor, e aí? Mas é fundamental nós estarmos dispostos a falarmos, a vivermos de maneira que a nossa vida demonstre Cristo. Aleluia! Jesus maravilhoso. Está entendendo? O poder vivo do Evangelho é esse. É você viver de maneira que as pessoas, ao olhar para você, elas vão ler a carta de Jesus. Nós somos a carta. Paulo não disse isso? Vós sois a minha carta. Precisa, irmãos, a gente tomar uma atitude em 2024. Falar assim, não pode só eu receber as bênçãos de Deus. Nós temos que ter sede de falarmos tão bem desta igreja, de falarmos tão bem desse Deus maravilhoso, de tudo que Ele tem feito na minha, na sua, na nossa vida. Paulo continua dizendo, não precisa abrir agora não, mas lá em Romanos 10, no 15, para a gente encerrar, ele diz assim, olha, como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? E aí, irmão? E aí, irmã?
Meu querido, minha querida, fala para quem está do lado aí, cutuca ele que está dormindo, ela que está dormindo. Você é o mensageiro, você é a mensageira. É você, meu irmão e minha irmã, somos nós os mensageiros. Nós somos os agentes de transformação. Homens e mulheres motivados, cheios de fé, levando esperança para essa geração que está aí fora perdida, irmãos. Irmãos, o mundo está perdido. Vocês têm noção disso? Que o mundo aí fora está terrível, como diz o Isaac, Lucas, terrível, está terrível. O mundo está cada vez... Irmãos, mas é que você é muito... o pastor é negativista, isso e aquilo, né? Cada um tem uma visão, irmãos, das coisas. E aonde eu trabalho, né? É muito difícil, irmãos, porque eu lido justamente com isso. Meu serviço é esse, né? Eu lido só com esses problemas da nossa sociedade. Então, quando você lida só com esses problemas, a gente só vê isso. É diferente você que tem o teu comércio lá, né? Você que tem lá a empresa no banco, você que faz... É diferente, agora eu só lido com isso. Só vejo isso. A gente só fala disso. E, irmãos, está cada vez pior. Sabe, tudo o que Jesus falou lá em Mateus 24 estão acontecendo. Os sinais. É filhos matando pais, pais matando filhos. É irmão contra irmão. Os sinais que Jesus falou lá em Mateus 24, depois se você quiser, confere lá os sinais. É terremotos, rumor de guerra. Irmãos, nós ainda estamos vivenciando uma guerra. Não só na Ucrânia, mas em outras partes do mundo. Por isso que eu repito, irmão, não esqueça, quem crer nele não ficará desiludido. Nós temos que levar essa mensagem. Aleluia! Você está conseguindo entender o que Deus está dizendo hoje para você e para mim, meu querido e minha querida? É isso que nós temos que anunciar para o mundo aí fora. As pessoas, muitas delas, estão sem esperança. Por isso que nunca teve tanto, nunca na história, é que também não era detectado, né? Mas a gente vai seguindo essa parte da neurologia, da psicologia, a gente vai começando a estudar, e a gente vai vendo que nunca houve tantos diagnósticos de tanta coisa nessa área. Aí você fala, pastor, sempre teve. Eu sei, irmão, sempre teve, sim, sempre tivemos. Mas, irmãos, a sociedade está doente, cada dia mais. E se nós, que temos aquele que pode tudo, aleluia, se nós não levarmos essa palavra, você está entendendo onde eu quero chegar nesse ano de 2024? Você não precisa chegar em dezembro e ser pastor em 2024. Também, se você for, glória a Deus, irmão, tem lugar para todo mundo. Aleluia! Não precisa. Mas pelo menos você pode chegar no final de 2024 e a gente dizer lá em dezembro, olha, eu falei desse Jesus maravilhoso para o maior número de pessoas que eu podia. Eu testemunhei o que esse Deus tem feito na minha vida para o maior número de pessoas. Por isso, irmão, quem crê nele não ficará desiludido. Aleluia. Terminando, então, 3 coisas para guardar no coração para essa primeira semana de 24. Cuidado para gastar demais energia com coisa que não adianta. Os judeus lá viviam gastando as suas forças, tentando cumprir a lei, algo que já não era mais necessário. Segundo ponto, que nós falamos aqui hoje, dê mais valor e mais valor à mensagem, à palavra, à leitura bíblica, ao teu devocional. E não é só aqui na igreja, não. Aqui a gente lê 10 minutos, 5 minutos, não. É o que você lê também durante a semana na tua casa, é importante. O teu devocional. O que é devocional? É a sua devoção diária. Como que anda a tua devoção diária? E por último, estejamos dispostos. Não cesse os seus lábios, não feche a tua boca. Sabe por quê? Você que esteve conosco até agora, a gente lança esse áudio no WhatsApp, né? Logo, logo, assim que eu retornar de férias, eu começo minhas férias hoje. 00:30 eu estou de férias, hein, irmãos? Oh, aleluia!
E aí, assim que eu retornar de férias, a gente vai lançar essas mensagens no WhatsApp. Então, obrigado, meu querido e minha querida. E que você possa... Já começa usando o WhatsApp, irmão. Você às vezes compartilha tanta coisa e você nunca compartilhou uma mensagem da igreja. Compartilha. É impossível que das mensagens que tem, não tem uma que você fala assim, ó, puxa, essa aqui foi especial e eu tenho certeza que vai ser bênção na vida daquele meu primo, daquela minha prima. Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida do meu irmão, da minha irmã. Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida do meu pai, da minha mãe. Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida do meu filho, da minha filha. Eu duvido que não tem uma, irmãos. A gente fala aqui de temas, nossa, mais diversos temas. Manda. Você já começa anunciando a mensagem. Ah, pastor, mas a pessoa não vai ouvir. Aí é ela com Deus, irmãos. Mas não manda só o áudio, não. Se você não escrever nada, irmão, a pessoa nem vai ver. Manda o áudio, mas escreve lá, olha, faz o favor. 20 minutinhos que pode mudar a tua vida. Ouça essa mensagem de Deus para você. Faz isso, irmão. Começa fazendo isso. Já é um meio caminho andado. Você não precisa... Não, já começa trabalhando. Levando essa mensagem, porque aquele que crê nele não ficará desiludido. Deus abençoe ricamente. Já deixo um convite para você vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto, domingos, 19 horas, horário de Brasília.